1 em diante, aonde os fariseus começam agora a murmurar, porque Jesus comia com os pecadores, falava com ele, vivia no meio dele. Jesus fala uma parábola, e a primeira parábola, Jesus fala da ovelha perdida. E quando nós observamos esse texto, nós vimos que é, aleluia, ilustração daquele que ainda está fora do redil, daqueles que pararam, daqueles que desistiram, daqueles que ainda não faz parte. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus conta essa parábola, eu queria que você prestasse atenção, bem rápido, eu quero ser bem rápido, objetivo, mas quando Jesus fala, ele diz que o homem, ele tem 100 ovelhas, e vindo para o redil, uma se desgarra, sai da manada, do lugar onde estava, e toma uma direção ignorada. A Bíblia diz que Jesus olhando para aqueles homens, né? Aleluia, os fariseus dizendo: se vós tivesse uma ovelha que desgarrara, será que você não voltaria e procurava? E quando a encontrasse, dava uma festa. Lucas capítulo 15, no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que vai ter alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que 99 justos, quem não necessita de arrependimento. Sabe o que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que nós que estamos aqui, que já servimos ao Senhor, não precisamos de arrependimento, mas aquele que precisa, aquele que desgarrara, quem sabe você veio esta noite aqui com o coração ferido, com a alma angustiada, parou por alguma coisa, se desviara por alguma palavra, mas esta noite o Deus de Israel, aquele que foi buscar a ovelha, aquele que cuida, aquele que dá livramento, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando conta esta parábola, imediatamente ele entra em outra, porque tem a parábola das 100 ovelhas, uma que se desgarrara, e a Bíblia diz que também tem a parábola da mulher que perde uma dracma dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que aquela mulher começa agora a procurar aquela dracma perdida, e quando ela acha, a Bíblia diz que ela dá uma grande festa. Se nós observarmos, a primeira parábola é falando do animal, é falando, aleluia, de uma ovelha que se perdera. Na segunda parábola, a gente vê que é, aleluia, que é um objeto de valor. A Bíblia vai nos dizer que ela perde agora uma dracma, ela perde um dote que servia para ela, era um dote que tinha muito valor. A Bíblia vai dizer que isso aí é uma ilustração daquele que se perdeira, mesmo dentro da sua casa ninguém lhe entende, mesmo dentro da sua casa ninguém lhe compreende, mas o seu valor com certeza Deus lhe compreende. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, capítulo de número 16, do verso de número 25, diz que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o caminho, aleluia, Deus fala que para Deus é um caminho de morte. Mas eu quero lhe dizer, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, eu não sei, aleluia, da sua vida, eu sei que Jesus vai te dar valor, Jesus quer te resgatar. A Bíblia diz que esta mulher, quando acha essa dracma, ela dá uma grande festa, e a Bíblia diz que esta ilustração diz que os anjos do céu, ele se alegra por um pecador que se arrependa. Mas o texto que nós lemos no livro de Lucas capítulo de número 15, no verso de número 1, observe que eu falei da primeira parábola, que foi da ovelha perdida, que quando ela vinha para casa ela se perde, e quando ela se perde, a Bíblia vai dizer que o pastor que vem com a ovelha deixa as ovelhas no deserto e vai buscar a que se perdeu. E quando nós falamos de deserto, nós falamos de morte, nós falamos de fera, nós falamos de, aleluia, de escuridão. E a Bíblia vai dizer que aquele pastor volta com amor e acha aquela ovelha, coloca sobre os seus braços e traz para o redil. Na segunda eu falei de um objeto de valor, um objeto que a mulher perdeu dentro de casa. Há quantos perderam o seu valor, há quantos perderam a sua autoridade, há quanto a família não entende. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus te ama, Ele te entende, Ele te dá o valor que você merece. Não importa, a Bíblia diz que Jó disse, mesmo que o pavor da família me apavore, que eu me cale e não saia da porta. Eu não vim aqui como presbítero, eu não vim aqui como pregador, mas vim aqui como servo do Senhor, lhe trazer uma mensagem para lhe dizer que o seu valor é muito maior do que você pensa. Possa ser que alguém da tua casa não veja o valor, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, Ele te tem um valor, aleluia, inagualável. E essa 3, aleluia, parábola vai contar daquele que
está longe. Na terceira parábola, nós vimos que foi um rapaz, um jovem. E quando nós falamos de jovem, nós vimos que o diabo ele tem sede, não só no jovem, mas o texto bíblico diz, aleluia, que o diabo ele quer acabar com a juventude, ele quer acabar com o jovem. Porque no livro do Gênesis, capítulo de número 1, Deus cria o homem, versículo de número 2, Deus faz o homem, versículo de número 3 do Gênesis. A Bíblia vai dizer que muda-se todo o cenário da raça humana quando o homem cai em pecado, em desobediência. Versículo de número 4 do Gênesis, a Bíblia vai dizer que o mais velho mata o mais novo. Sempre há uma perseguição quando o mais novo. A Bíblia diz que Caim mata Abel, e Caim é o primogênito daquele homem chamado Adão. A Bíblia vai dizer também que José, como mais novo, com 17 anos, os irmãos de José vêm José, joga dentro do buraco. A Bíblia vai dizer, irmão, que a fúria do inimigo é grande. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando do teu filho. Porque a fúria do inimigo pode ser grande, mas Deus ele tem capacitado a tua família. Livro de Lucas, capítulo de número 11. Eu sei que eu não tenho esse tempo todo para nós entrarmos dentro desse texto, mas a Bíblia vai dizer que é uma ilustração muito grande dentro desse texto. Porque esse rapaz, ele toma uma decisão, aleluia, de pedir ao seu pai aquilo que não lhe pertencia, aquilo que ele não tinha direito ainda. Era a herança o filho só tem direito depois que o pai morre. Mas a Bíblia vai dizer aqui que há uma ilustração do pai, a ilustração de Deus de respeitar, aleluia, o direito de cada um querer o que quer ou o que quiser fazer. A Bíblia vai dizer que aquele homem pede, aleluia, a sua herança, a parte daquilo que lhe pertencia. O pai, respeitando a vontade do filho, mesmo o pai não querendo, ele dá o filho imediatamente. Ele sai para uma terra distante. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós aprendemos alguma coisa dentro desse texto. A primeira coisa é o amor incondicional de Deus para o ser humano. É um amor inagualável. E isso Jesus, olha aqui para mim, isso Jesus ele fala na parábola do filho pródigo. Mas Jesus ele dá a maior prova de amor ao pecador, ao arrependido, aquele que se arrepende, aquele que busca. No livro de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 39, Jesus é levado na cruz, levado, aleluia, na rua dolorosa de Jerusalém, sendo ali chicoteado. Mas quando ele chega no Gólgota, que ele é ali crucificado, Lucas capítulo 23, do versículo 40 ao 46, a gente vai ver Jesus. Veja a maior prova de amor, meu amigo que me escuta nesta noite. E quando Jesus está lá, à sua direita está um malfeitor, à sua esquerda também outro, e Jesus ali na cruz do meio. A Bíblia vai dizer que o primeiro malfeitor, ele começa a dizer: se tu é o Cristo, porque tu não te salva e salva a nós também. O outro repreende Jesus. Escute como Deus é maravilhoso com aquele que não entende o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, aleluia. E aquele homem repreende dizendo: nós estamos aqui. Isso se fala, olha aqui para mim, assim como o jovem, aqui se fala de arrependimento, de reconhecer a sua pequena força, de reconhecer o homem que sem Deus ele não é nada. Ele olha para o outro e diz o seguinte: nós estamos aqui porque nós cometemos algum delito, mas esse não, ele está aqui, não é um mal ele tem feito. Mas entenda agora, versículo de número 40 ao versículo de número 46 de 23 de Lucas. A Bíblia diz que ele disse: Jesus, o outro que repreendeu, disse: quando tu chegar no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarei comigo no paraíso. Isso quer dizer que Jesus, o Deus, ele tem, irmão, um amor condicional para com aquele que se arrepende. A Bíblia vai dizer que o livro que nós lemos, livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 diante, quando aquele rapaz vai embora e ele gasta tudo que ele tem. Agora há uma necessidade. Eu não li o texto todo porque o tempo é pouco e eu preciso ser rápido e objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. E quando ele chega numa terra distante, ele agora sem dinheiro, ele começa agora a padecer uma grande fome. Entenda-me, nesta noite a primeira coisa que acontece quando a pessoa ele sai, quem sabe alguém que está me escutando, ele fará parte de uma igreja, ele era, aleluia, da congregação, e por alguma coisa da vida ele tem se desviado, ele tem parado. Mas a necessidade humana de ter Deus, irmão, é muito
grande. Aquele homem, quando passa necessidade, entenda-me uma coisa, ele entra só não ter necessidade, mas ele entra numa fase, numa sarjeta muito grande, porque como aquele rapaz, ele era criado na casa do pai, embora que tinha ali uma ordem na casa do pai, mas tinha amor, tinha carinho. Aquele rapaz vivia bem, aleluia, dentro da casa do pai, mas ele agora, aleluia, toma uma decisão, e essa decisão vai trazer umas consequências para a sua vida. E quando ele chega agora, ele lembra da casa do pai, passando fome, necessidade, ninguém o ajudava. Ele disse: eu vou procurar um trabalho, eu tenho que me manter. A Bíblia vai dizer que aquele camarada nunca fez nada, ele nunca trabalhou, e quando ele vai procurar alguém daquele lugar, daquela cidade, disse: eu tenho um serviço, mas o serviço que eu tenho é de apacentar porco. Deixa eu lhe dizer uma coisa, no Oriente Médio, os judeus mal comem carne de porco, não come, e quanto mais é um serviço humilhante, tomar conta de ovelha, quanto mais agora apacentar porco, porque o inimigo, ele quer botar o camarada numa situação de sarjeta, muito pior do que a vida que ele vivia. Ele começa agora a pensar e dizer assim: eu vou ter que ir. E quando ele vai apacentar o porco, olha para mim que eu quero dizer uma coisa, o inimigo, ele tenta botar você no mais nível baixo, aleluia, da sarjeta, aonde ninguém dá nada por você. Aquele camarada sai de uma casa de um pai, sai de uma casa de segurança, de amor, para ir para a sarjeta, e quando ele está comendo conta dos porcos, ele está com uma fome muito grande. E deixa eu lhe dizer uma coisa, trazer uma revelação da parte de Deus dentro desse texto. Aquela fome que ele está sentindo, aleluia, o texto vai dizer que era fome material, mas quando estão sentindo a fome do Espírito Santo, aleluia, a alma está angustiada, muitas vezes é uma tristeza, mas a Bíblia diz que Jesus cita no livro de Mateus capítulo 4 do verso 1, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, Jesus, ele cita um texto que está já no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3, onde Moisés olha para o povo e diz: este pão pode se acabar, este maná pode se acabar, mas a palavra do Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, ele vai te segurar